Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos trabalhar sobre os vícios de linguagem. Observem bem alguns vícios que nós usamos no dia a dia. Tá, né, então, tipo assim. Então, isso são vícios. Por que são vícios? Porque é algo que a gente fala e às vezes nem pensa que falou. Quando você vai, por exemplo, apresentar um trabalho, o que eu observo muito que os alunos utilizam? O né. Por que ele utiliza esse vício? Porque às vezes ele usa aquele né ali para organizar as ideias, né? Então nós temos, vocês viram que eu falei, não é? Então é vício porque é algo que está ali presente no nosso dia a dia. Agora nós temos que fazer de tudo para evitar esses vícios de linguagem, principalmente quando é referente à linguagem formal, que é aquela que vai ser exigida, né, para vocês na avaliação, nas atividades. Aqui eu coloquei outros vícios que nós utilizamos muito oralmente, principalmente. Né, tipo, então, repetindo assim várias vezes. Bem, Então, aqui são alguns dos vícios corriqueiros, né, do nosso dia a dia. Então, o que são vícios de linguagem? Vícios de linguagem são desvio das normas da língua culta que ocorre por desconhecimento dessas normas ou por descuido do emissor. Então, observa bem, gente, são desvios das normas da língua culta. Porque, como eu já falei, nós devemos seguir, a gramática, né? Então, esses vícios, na verdade, eles vão contra essas regras da gramática, tá? Agora, por que ocorrem esses vícios de linguagem? Pode ser porque a pessoa desconhece mesmo que é errado, ou pode ser por descuido. Às vezes você fala, como eu falei anteriormente, e você nem percebe que você falou. Quando você vê, você já falou, tá? Então, tem essas duas. Pode acontecer devido a essas duas formas aí. Vamos entender um pouco desses vícios de linguagens, ok? Ao contrário das figuras de linguagem que representam realce e beleza às mensagens emitidas, os vícios de linguagem são apenas as construções que vão de encontro às normas gramaticais. Olha só, de encontro. Quando eu falo de encontro, há um choque. Quando eu falo ao encontro, não há choque. Então, quando eu digo que os vícios de linguagem são palavras ou construções que vão de encontro às normas gramaticais, quer dizer que há um choque, né? Porque as normas gramaticais falam uma coisa e os vícios de linguagem falam outra coisa, tá? Os vícios de linguagem costumam ocorrer por descuido ou ainda por desconhecimento de regras, como eu já havia falado. O primeiro vício que nós iremos estudar aqui, o pleonasmo vicioso ou a redundância. São os nomes complicados, mas que vocês devem, né, fixar esse conteúdo, porque é um conteúdo que vai ser exigido na nossa avaliação bimestral e vai ser exigido lá na hora do Enem, principalmente. Vocês irão rever novamente esse conteúdo no ensino médio, inclusive figuras de linguagem. Nós trabalhamos poucas figuras de linguagem, né? Mas lá no ensino médio vocês vão retomar esse conteúdo, que é figuras de linguagem e os vícios de linguagem que nós estamos vendo hoje. Então, o que é o pleonasmo vicioso ou a redundância? Quando eu digo ou, quer dizer que você pode chamar das duas formas, é a mesma coisa. Diferentemente do pleonasmo tradicional, tem-se o pleonasmo vicioso, quando há repetição desnecessária de uma informação na frase. Então, observa o exemplo aí, Entrei para dentro de casa quando começou a anoitecer. Se eu falei entrei, por que eu vou colocar para dentro? Então, esse para dentro aí
é uma repetição desnecessária. Então, você poderia reformular essa frase evitando colocar esse para dentro, porque o entrei já indica isso. Outro exemplo, hoje fizeram-me uma surpresa inesperada. Por que inesperada? Vocês já viram alguma surpresa ser esperada? Não. A surpresa, ela já é inesperada. Então, a palavra inesperada aí, ela não precisaria estar nessa frase. Então, se você fosse corrigir, você iria tirar essa palavra. Então, o que é o pleonasmo vicioso ou a redundância? É aquela repetição desnecessária que nós utilizamos, às vezes, na escrita, mas usamos principalmente oralmente. Eu coloquei algumas redundâncias comuns no nosso dia a dia, coisas que devem ser evitadas, né? Mas nós falamos, mas devem ser evitadas, mesmo porque vocês estão se preparando para entrar para o ensino médio. Então, já é bom você ficar de olho em todas essas regras gramaticais e você tem que ir ao encontro das normas gramaticais e não de encontro. Porque se você for de encontro, o que vai acontecer? Você vai rodar na hora que você estiver na concorrência com alguém lá por uma vaga na universidade que você quiser, tá bom? Então, por exemplo, conviver juntos. Se eu digo conviver, não é necessário colocar junto, porque conviver já tem esse elo aí, tá? Elo de ligação. Não precisa de ligação. Se é um elo, nós já sabemos que é ligado, né? Encarar de frente. Como que você vai encarar de costa? Não tem como. Então, só encarar. Quando eu falo encarar, eu já sei que é de frente, né? Então, de frente aí é desnecessário. Baseado em fatos reais. Se é baseado em fatos, claro que é reais. Então, não é necessário colocar reais. Essa redundância acontece muito até na televisão, né? Eles colocam lá o filme, baseado em fatos reais, né? Hemorragia de sangue. Vai ter hemorragia de quê? Para que o sangue? É só hemorragia. Consenso geral. Se é consenso, já é geral. Então, não é necessário você colocar esse geral aí. Surpresa inesperada. Foi o exemplo que eu dei lá. Não precisa desse inesperada, né? Há 2 anos atrás. O A já indica que é passado. Quando você estuda lá o A com H e o A sem H, você já estudou lá que o A com H indica passado. Então, para que colocar esse atrás se a própria palavra A já indica isso? Sorriso nos lábios. Aonde que vai ser o sorriso, gente? Nas pernas, por acaso? Então, não é necessário colocar nos lábios. Se é um sorriso, já se subentende-se que é nos lábios, né? Detalhes minuciosos. Se é detalhes, claro que é minuciosos. Então, não é necessário os minuciosos. Na minha opinião pessoal. Se é minha opinião, claro que ela não vai ser... Se é minha opinião, claro que não vai ser a opinião do Bento, por exemplo. Né? Então, já é pessoal. Então, retira a palavra pessoal, porque fica redundante. Novo lançamento. Se é lançamento, para que dizer que é novo? Antecipar agora para antes, antecipar para antes. Se é antecipar, o próprio nome já diz que é antes, né? Ganhar grátis. Se você ganha, claro que já sabe que é gratuito. Então, para que colocar o grátis? Subir para cima. Essa aqui utiliza-se muito, eu observo. Subir para cima. Como que você vai subir para baixo? Descer para baixo, é o mesmo, né? Também utiliza-se muito. Manter o mesmo. Se vai manter, quer dizer que vai ficar a mesma coisa. Não é necessário colocar o mesmo. Metades iguais. Como que vai ser metade desigual? Não tem como, né? Panorama geral. Se é um panorama, já é geral. Protagonista principal. Se é o protagonista... já sabemos que ele é o principal. Repetir de novo. Se está repetindo, nós já sabemos que está fazendo tudo de novo, né? Planejar antecipadamente. Só se planeja antecipadamente. Não tem como você planejar algo no futuro, tá?
Então, aí são algumas redundâncias que nós utilizamos na fala, principalmente, mas alguns ainda cometem o erro de, além da fala, fazer na escrita, tá? Então, vamos evitar, que é um erro. Hoje vocês podem falar que isso é um vício de linguagem, é um erro, mas eu quero, como vocês estão estudando esse conteúdo agora, vocês já estão aptos a falar que isso é um vício de linguagem, tá bom? Barbarismo. Barbarismo é o desvio da norma que ocorre nos seguintes níveis. Primeiro, na pronúncia, silabada. Erro na pronúncia do acento tônico. É quando você pronuncia uma palavra errada. Então, por exemplo, a palavra rúbrica, a maioria fala rúbrica, sendo que, na verdade, o correto é rubrica. Cacoépia. Erro na pronúncia dos fonemas, que é do som. Ao invés de eu falar problemas, eu falo problemas, né? Estou com problemas. Então, isso aí é uma cacoépia, ou acentinho lá. Cacografia, erro na grafia ou na flexão de uma palavra. Flexão é quando você muda a palavra do masculino para o feminino, plural para o singular. Então, por exemplo, adivinhei, você escreve com demudo, sendo que na verdade não é demudo. São algumas palavras que dá para confundir, né? Ao invés de você falar deteve, você fala deteu. Então, o segurança deteu aquele homem. Então, o segurança deteve aquele homem, seria o correto. Morfologia tem a ver com a classe da palavra. Então, por exemplo, se eu ir aí, o correto seria se eu for aí, vou me atrasar, né? Você trocou aí os verbos, certo? Sou a aluna mais maior da turma. Isso aí também eu já vi muita gente utilizar. No caso, sou a aluna maior. Não precisa desse mais aí, tá ok? Então, esses são os barbarismos. Então, nós vimos lá o pleonasmo ou redundâncias e agora o barbarismo. O barbarismo, ele se divide, né, em pronúncia, que é o caso, né, de você errar a acentuação e acaba pronunciando errado. É o caso de você errar o fonema e ainda você errar a flexão da palavra, tá? Aí depois nós vimos a morfologia, que é quando você erra a classe gramatical. Aí nós temos a semântica. Por exemplo, José cumprimentou o seu vizinho ao sair de casa. O que ele errou aí? Cumprimentou é tamanho, né? Vem de cumprimento. Então, nesse caso aí, como ele está falando de saudação, ele teria que ter utilizado cumprimentou. Estrangeirismo. O estrangeirismo considera-se barbarismo, o emprego desnecessário de palavras estrangeiras. Então, o estrangeirismo e a semântica também fazem parte do barbarismo, tá? Voltando aqui, ó, o barbarismo é a pronúncia, aí a pronúncia tem esses três aí é a morfologia, é a semântica e é o estrangeirismo. O que é o estrangeirismo, gente? São aquelas palavras que são de outra língua, mas elas se incorporaram à nossa língua e nós acabamos usando ela como se fosse da nossa língua. Por exemplo, quem é que fala que vai a um espetáculo do Leonardo? Ninguém fala isso, você fala assim, eu vou ao show do Leonardo. Então, observa que você optou por uma palavra da língua inglesa, sendo que a nossa palavra da nossa língua portuguesa é o espetáculo, mas as pessoas, o show está incorporado na nossa língua, como se fizesse parte da nossa língua. Isso é o estrangeirismo, tá? Vamos tomar um drink, né? Olha, a maioria, quando vai escrever, coloca esse aí, ó, o drink, porque em português também é drink, mas é com Q-U-E, e lá no inglês é com K, tá? Então, o estrangeirismo é isso, certo? Solecismo, já é outro, tá? Então, nós vimos lá, ó, voltando, quero retomar para vocês. Nós temos o pleonasmo vicioso ou redundância. Aí nós temos o barbarismo. E agora vamos para o solecismo. O que é o solecismo? É o desvio de sintaxe
podendo ocorrer nos seguintes níveis. O que é sintaxe? Você já acha estranho por esse nome, né? Sintaxe. Sintaxe nada mais é do que o estudo das orações, das frases. É o que você estuda. Quando você estuda objeto direto, complemento nominal, adjunto nominal, regência, tudo isso é sintaxe. Então, o vício de linguagem chamado solecismo, ele tem a ver com esses erros que nós cometemos relacionado à oração, à frase, tá? Lembrando que para ser oração tem que ter verbo. Lembrando da matéria anterior, né? Das coordenadas. Então, vamos lá. O solecismo, o primeiro de concordância, quando a pessoa erra a concordância na frase. Por exemplo, aí, ó. Haviam muitos alunos naquela sala. Olha que ele colocou haviam aí com M. E, na verdade, houve um erro, porque o verbo haver no sentido de tempo, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. É uma regra, tá? Então, o erro está aí, que seria havia o correto. Pode ser também o erro da regência, né? Conteúdo também que nós estudamos, regência nominal, né? Nós não estudamos ainda regência verbal, mas ela tem muita coisa a ver com a nominal. O que muda é que agora se refere ao verbo. Nesse caso aí, ó, a regência é do verbo. Eu assisti o filme em casa. O que está errado aí? Que teria que ser eu assisti ao filme em casa. Porque quem assiste, assiste a alguma coisa, né? Quando eu falo assistir o filme, eu coloquei um artigo. E nós vimos lá que nós temos que ter o termo regente e o termo regido. Então, aí o correto seria eu assisti ao filme. Então, aí a pessoa cometeu um erro de regência. Um erro de colocação. Vamos lá. Dancei tanto na festa que não aguentei-me em pé. O que está errado aí? O que está errado é que ele colocou o pronome depois do verbo. E, na verdade, aí não seria depois, seria antes. Por quê? Porque o não, ele atrai o pronome para perto dele, né? Lembra da ênclise, próclise e mesóclise? Colocação é isso aí, tá? Isso eu estou sempre relembrando coisas do passado para vocês perceberem, gente, que tudo que você estuda lá no 6º ano, 7º ano, 8º ano, depois vocês vão para o 9º ano, o que vai acontecer? Tudo você vai necessitar nesses conteúdos agora, porque se o aluno não sabe o que é concordância, não sabe o que é regência e não sabe o que é colocação, ele não vai entender o conteúdo seguinte. Então, é importante vocês realmente entenderem o conteúdo. Então, nesse caso aqui, o erro foi esse, que a frase deveria ser: dancei tanto na festa que não me aguentei em pé. Observa aí que o me teria que ser antes do verbo e não depois, tá? Ambiguidade, outro vício de linguagem, também muito comum e às vezes as pessoas nem percebem que escreveu uma frase ambígua. O que é uma frase ambígua? Ocorre quando, por falta de clareza, há duplicidade de sentido na frase. Por exemplo, Ana disse à amiga que seu namorado havia chegado. Qual é a duplicidade de sentido aí nessa frase? Dá-se uma dúvida de quem é o namorado, se é de Ana ou da amiga dela. Então, a frase ela foi escrita de forma ambígua, ela teria que ser reescrita, tirando essa ambiguidade. A outra, o pai falou com o filho caído no chão. Nós não sabemos quem que está caído, se é o filho ou se é o pai. Então, a frase ela foi escrita de uma maneira ambígua, né? Ela necessita de uma correção, tá bom? Lembrando, gente, que os vícios de linguagem são erros, né, da norma gramatical, da norma padrão, que a gente tanto fala na língua portuguesa. Cacofonia. Ocorre quando há junção de duas ou mais palavras na frase e provoca um som desagradável ou palavra inconveniente. Por exemplo, ó, uma mão lava a outra, uma mão lava a outra. Observa que juntou uma mão e é como se falasse mamão, entendeu? Então a frase ficou mal construída. Outra que eu vejo muitas pessoas utilizarem, vi ela na esquina, vi ela, né? Aquela ruinha. Então, a vi na esquina, né? Eu teria que fazer essa correção.
A outra, dei um beijo na boca dela. Ó, cadela, cadela, cachorro. Né? Juntou o K de boca e o dela e cadela. Então, você teria que reformular. Então, esse vício de linguagem aí é chamado de cacofonia, tá? O eco. O eco ocorre quando há palavras na frase com terminações iguais ou semelhantes, provocando dissonâncias. Por exemplo, a divulgação da promoção não causou comoção na população. Observa aí, ó. Divulgação, terminou com são, promoção, comoção e população. Onde que eu poderia estar utilizando isso aí? Em poema, mas nós não estamos falando de um poema. Então, nesse caso aí, é um vício de linguagem chamado eco, que deve ser corrigido na linguagem formal. Claro que no poema vale, porque o poema a gente rima as palavras, mas aqui não tem nada a ver com poema, certo? Aqui vamos ver agora eu coloquei alguns erros frequentes no nosso dia a dia, né? Erros que são vícios de linguagem nossos, tá? Até coloquei uma frase, ó. Você começa a ser exemplo e a ensinar quando acorda todos os dias com o pensamento que tem sempre algo a mais a aprender. É assim que eu quero que vocês acordem todo dia, pensando, eu vou ter uma aula online, eu vou aprender algo a mais. Se você colocar na cabeça, esse método é difícil, tá complicado, aí vai complicar mesmo. Pensa positivo que vai dar certo. Com fé em Deus vai passar e nós iremos retornar às nossas aulas, né, presenciais. Mas por enquanto, vamos lá. Um erro muito comum do verbo fazer. Fazem 10 anos. A pessoa colocou fazem porque ela concordou com 10. Só que existe uma regra que diz que o verbo haver e fazer, no sentido de tempo, ele permanece sempre na terceira pessoa do singular. Então, o correto é faz 10 meses, tá? A mesma coisa, a mesma regra do haver é para o fazer. Ó. Houveram muitos fatos. A mesma regra, terceira pessoa do singular. Houve muitos fatos, tá? O correto. Ver e vir. Se eu ver você por aí. Qual é o correto, gente? Se eu vir você por aí. Esse vir é meio esquisito, mas é do verbo ver, tá bom? Então, às vezes você usa ver achando que vir tá errado, mas não, o errado é ver. Porque você tem que concordar aí com o se eu vir você por aí. Então, isso aí entra na questão da conjugação de verbos, né? Tá? Outro, existir. Existe muitas crianças. O que está errado aí? Se são muitas crianças, o verbo tem que estar no plural juntamente com muitas crianças. Então, existem muitas crianças. Observa aí que se fosse o verbo haver, estaria correta. Mas como não é o verbo haver, é o verbo existir, aí ela ficou incorreta. Aquela regrinha que eu falei do verbo fazer e haver no sentido de tempo, não vale para o existir, tá? O existir, ele vai concordar com a palavra que ele se refere. Aí eu coloquei um quadro com aquilo tudo lá que eu coloquei resumido, ó. Cacoépia, que é a má pronúncia de uma palavra. Companhia, ao invés de companhia. Gor, ao invés de gol. Cadalço, ao invés de cadarço. Acho que esses errinhos aí ninguém comete, né? De vocês ainda. Espero que não. Mas se cometer, é hora de corrigir. Silabada, que é a troca de acentuação, como eu falei, recorde, sendo que o correto é recorde. Rúbrica, que seria rubrica. A palavra gratuito, que a maioria fala gratuito, colocou acento no i. Na verdade, essa palavra não tem acento, ela é de tongo, então é gratuito. Eu já vi no jornal eles errando essa pronúncia, no jornal Anhanguera. Mas isso faz tempo, eles já estão bem melhor nesse sentido aí. Deslize é o mau emprego de uma palavra, por exemplo. Maia leviana, né? Por mala leviana, as pessoas falam mala leviana. Peixe com espinho, por peixe com espinha, né? São errinhos que a gente comete no dia a dia. Estrangeirismo, como eu já falei, ó. Abajur, que é francesa. Aí tem todas essas palavras aí que são originárias de outra língua e nós utilizamos. Shampoo, pizza, tudo é originário de outra língua. E a gente usa, né, como se nós estivéssemos usando a língua de outro país. É o estrangeirismo, tá? Erros mais comuns. Isso aqui são erros mais comuns na escrita, que eu percebo. Com certeza junto, aí eu coloquei do outro lado certo.
Bem-vindo sem hífen, né? Olha o certo. Seja, o correto é seja, não existe seja. Nada a ver, não é com H, ó, é nada a ver, de ver, tá? O haver aí é do verbo haver. De repente, junto, esse erro é muito comum. E o pior é que eu corrijo lá nos textos de vocês, corrigia, né? E quando o aluno ia passar limpo, ele mantinha o erro. Então, isso é pior ainda. Então, o de repente é separado, tá, gente? Por isso também é separado. Menos, não existe menos, existe menos, que é um pouco, né? Haja visto, o correto é haja vista, porque o vista tem que concordar com haja, tá? Que é feminino. Finalizando sobre vícios de linguagem, não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. A fé, gente, ela é poderosíssima. E quando a gente tem fé, a gente tem esperança, tá? Um abraço a todos, até a próxima nossa videoaula.